E Deus, ele me trouxe uma palavra hoje, e essa palavra é tão forte, mas ela é tão forte, e ela vai falar conosco no dia de hoje. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu me chamo Ariane Gama, eu sou cristã, eu sou casada, sou mãe, e Deus, ele paralisou a minha vida e me fez obedecer o chamado a qual ele tinha na minha vida. E eu glorifico ao Senhor, sabe por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, acontecem coisas grandiosas. O Senhor, ele tem me provido, né? Ele tem me sustentado em todas as coisas na minha vida. E ele tem me surpreendido, porque o Senhor, ele não faz as coisas pela metade, entende? Ele faz as coisas por completo. E o Senhor me trouxe uma parábola, a parábola das 10 virgens, né? 5 delas eram prudentes e 5 não eram prudentes. E ao todos eram 10. E se você é cristão, você sabe que essas 10 virgens, 10, representam a noiva de Cristo. As 10 virgens é a igreja. Mas 5 delas são nércias, são imprevidentes, são imprudentes, né? E são desobedientes, mas 5 são prudentes, sábias, sensatas e previdentes. Então, eu quero começar dizendo que nós estamos no tempo que antecede a vinda do Messias, mas a Igreja de Cristo, uma parte dela, a maioria, está dormindo, está como essas 5 virgens nércias, imprudentes e desobedientes. E o Senhor tem falado grandemente no meu coração que breve vem o noivo. E quem é o noivo? É Jesus Cristo de Nazaré. Breve a trombeta trocará. E muitos da igreja de Jesus estão dormindo, estão distraídos, estão desobedientes e não estão posicionados no caminho e no lugar a qual Deus ele quer com que nós estejamos. Mateus capítulo 25 e versículo 6 diz assim, ó: mas à meia-noite ouve-se um clamor e disse: aí vem o noivo, saia-lhe ao encontro dele. Mais 5 dessas, né, jovens que representam a igreja de Cristo não vão ouvir a trombeta, não vão escutar a voz de Deus, e muitos vão ficar aqui para a grande tribulação que logo virá sobre a face dessa terra. Deus, ele tem me revelado que faltam poucos minutinhos para que badale a meia-noite. O que é que significa isso? O cumprimento das profecias da palavra do Senhor. Você pode perceber que tem tudo se cumprindo, né? É disco voador, é problemas no setor financeiro, são problemas no setor de agricultura, de abastecimento de alimento mundial por conta da guerra, né? Daquele estreito de Hormuz, que está tendo conflito mundial. É pai levantando contra filho, é filho levantando contra pai. Não há mais amor, não há uma amizade, tudo é a base de interesse. Então, tudo está se cumprindo. Na palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriaria, porque isso é a vontade do Senhor para que venha o cumprimento da palavra de Deus. E Deus, ele me trouxe outra palavra aqui também, que está no livro de Isaías, capítulo 23. Anuncia as coisas a qual estão por vir e estão para acontecer. E no livro de Isaías, capítulo 17, 26, 17, diz assim, ó: como uma mulher grávida, quando está próximo à sua hora, ela tem dores de parto e dá gritos na sua dor. Assim estivemos perante a tua face, ó Senhor. Bem concebemos e tivemos dores de parto, no entanto, demos à luz o vento, não trouxemos livramento da terra. Despertai e exaltai os que habitam no pó da terra, porque o orvalho do Senhor será como o orvalho cintilante das ervas. Deus, ele me traz aqui com essa palavra para dizer que muitos estão dormindo, que é tempo de despertar, é tempo de se posicionar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ler a palavra, é tempo de silenciarmos o barulho, os ruídos, as vozes, e é tempo de darmos ouvido à voz do Senhor. E Deus, ele me trouxe também uma palavra aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que está no livro de Isaías, né?
42 e versículo 6, que diz assim, ó: para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. E eis que as primeiras coisas anunciadas se passaram, e eis que o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Guiarei os cegos por um caminho em que nunca conheceram. Eu o farei caminhar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e endireitarei os caminhos tortuosos. Estas coisas lhe farei. Nunca os desampararei. Os surdos ouvirão a voz e os cegos olhai para que possam ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? Tu vês muitas coisas, mas não guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve. O Senhor agradava-se dele por amor da justiça. Engrandeceu pela lei e o que fez glorioso. Mas este é um povo roubado, saqueado, todos enlaçados em cavernas, escondidos nos cárceres, são postos por ninguém há que livre, são despojos. Eu restituí. Isto mostra a condição em que seguem como castigo desse povo de Israel. Então, essa palavra que Deus ele me trouxe aqui, Deus ele tem falado grandemente no meu coração, né, que o povo do Senhor, ele se encontra cativo, ele se encontra aprisionado, ele se encontra, né, muitas vezes você tem se encontrado nesse estado de surdez espiritual, nesse estado de cegueira espiritual, nesse estado de morte espiritual. Mas o Senhor está falando aqui nessa palavra no livro de Isaías, né? No versículo 23, 42 e 26, né? Que tudo aquilo que o Senhor ele estava falando há 2000 anos atrás está se cumprindo agora, né? Está vindo o cumprimento dessa palavra. Mas antes disso se cumprir, o Senhor ele vai trazer a luz a muitas pessoas que não estão enxergando espiritualmente. E muitas pessoas também, Deus ele vai trazer o quê? Ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus. Então, o Senhor, ele vai mais além do que eu e você possamos imaginar. E esse mundo, o dono desse mundo que é Satanás, ele tem feito artimanhas, né, arquitetadas para que eu e você não venhamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, ele deseja trazer a liberdade, a restituição, para nos preparar para o que há de vir sobre a face dessa terra, que não será fácil. Então, se essa palavra chegou até você, eu quero dizer que o Senhor, ele escolheu a sua vida para que você possa abrir a sua visão espiritual, os seus ouvidos e os seus olhos. O Senhor, ele traz direção para a sua vida através dessa palavra. E o Senhor quer tirar você desse cativeiro aonde você se encontra. Na palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles se encontravam em uma caverna. Eles se encontravam algemados, eles se encontravam aprisionados. Mas o Senhor disse o porquê. Porque eles eram um povo que era um povo rebelde, que conheciam de longe o Deus, né? A Deus. Mas eles não obedeciam nem acreditavam nele. E a artimanha que Satanás ele tem usado no tempo de hoje é fazer com que eu e você acreditemos que Deus ele não existe, que a palavra do Senhor é mentira, né? Que as coisas espirituais elas não são reais. Mas eu quero dizer para você que eu, Ariane, uma mulher cristã, já presenciei muitas coisas espirituais. E conforme eu estou caminhando, mais eu tenho percebido que o mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. E tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor é verdade, sim. E eu tenho vivenciado nisso depois que eu comecei a andar com o Senhor. Depois que eu comecei, né, a obedecer à voz de Deus e me rendi a Ele, né? Ele começou a se manifestar para mim. E na sua vida é assim. O Senhor traz
essa palavra para você. Sabe por quê? Porque é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Deus ele me revelou através dessa palavra aqui que a destruição que o inimigo ele tem causado na nossa vida e na sua vida já tem começado há muitos anos, Primeiro, o diabo ele não vai destruir, né? Porque não tem poder, né? Tudo está determinado para que há um tempo para se cumprir. Então, o inimigo, ele não tem poder para devastar tudo de uma vez, para ele ficar com essa terra. Não. Mas ele quer destruir os filhos de Deus, porque ele sabe que eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, essa destruição que está prevista aqui para que breve aconteça, né, no livro de Apocalipse, porque nós estamos no livro de Apocalipse, né, você queira ou não, nós já adentramos nesse livro de Apocalipse, inclusive que é o último livro da Bíblia, né, e Apocalipse significa revelações. Então, Deus ele me trouxe aqui essa palavra para dizer que essa destruição, ela não vai, né, ser somente com um artefato de guerra, mas essa destruição, ela já começou do inimigo contra as nossas vidas. É uma destruição física, né? Ele quer destruir os nossos corpos. Por isso que a gente vê tantas pessoas se flagelando, colocando coisas no corpo, né? Tatuagem, coisas que elas se arrependerão, né? Um tempo mais para frente. Então, o inimigo ele traz a destruição no corpo, ele está trazendo a destruição na mente. Você pode perceber que tem muitas pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, burnout e também dependência emocional. Então, o inimigo ele ataca em várias áreas, física, mental, espiritual, né? O inimigo ele está tirando a fé da humanidade. O inimigo ele está vindo com toda a sua força, com seus artefatos contra os filhos de Deus. É uma destruição que já começou física, mental, espiritual, né? Universal. Por quê? Porque o inimigo também tem se levantado, né? Com essa tecnologia para poder abrir portais, para poder criar armas nucleares, para poder fazer modificações genéticas. Então, o inimigo, ele não brinca em serviço. Às vezes eu e você brincamos de servir ao Senhor, de sermos cristãos. Mas o inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E nós precisamos firmar a nossa mente em Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos a nossa mente firmada em Deus, a nossa mente firmada no Senhor, nós vamos passar por muitas situações que começaram a surgir, e essas situações serão desafiadoras para muitos, muitos não aguentarão. Quando nós nos firmamos na palavra do Senhor, Deus ele me traz aqui uma palavra para dizer que independente da situação que vai surgir, eu e você permaneceremos em pé se nós nos guardarmos a nossa mente, o nosso coração em Deus. Ele trará o livramento para nossa mente, o livramento para nossa alma, o livramento para nossa carne, o livramento para nossa família, se nós ouvirmos a sua voz. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Eu quero que você compartilhe essa palavra em nome de Jesus.